Bom dia, boa tarde ou até boa noite, pessoal do terceiro ano. Esse vídeo que eu estou fazendo agora é para corrigir a atividade 1 da página 59 que eu pedi para vocês fazerem para mim, que fala sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, antes de começar o vídeo propriamente dito, pausa aí, pega o caderno do aluno, abre na página 59 e depois despausa e continua. Prontos? Tudo bem. Na página 59, atividade 1, vamos criar um mapa mental? É lá o título da atividade. Vamos fazer uma leitura junto para entender o que a comanda está pedindo. Vamos lá. Realize uma pesquisa prévia, ou seja, antecipada, sobre os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial e, em agrupamentos, discuta com seus colegas. Então, como eu já havia explicado, a parte dos agrupamentos a gente não vai trabalhar nesta atividade. Posteriormente, haverá essa possibilidade e a gente combina, tá? Primeiro de tudo, pesquisa prévia. Vocês teriam então que entrar na internet, procurar um material que fale sobre o tema da Primeira Guerra Mundial, tá? E fatores que levaram. Os fatores que levaram são as causas, tá? Ou seja, não precisa fazer consequência, não precisa explicar o desenrolar da Primeira Guerra Mundial, não precisaria se aprofundar nesse momento para fazer essa atividade. Era somente as causas, os fatores que levaram. Tá bem claro na comanda, tá? Vamos continuar. Finalzinho da segunda linha. Feito isso, organize suas ideias e elabore um mapa mental. Muitos de vocês já sabem fazer um mapa mental. Abaixo, temáticas que podem ser abordadas. Podem, porque dependendo da fonte que vocês encontrarem, não vai estar explícito da forma que está aqui na sugestão. Mas são temas que, mesmo com nomes diferentes, têm o mesmo significado, tá? Então, a atividade, ela te dá 4 temas para balizar a pesquisa sobre essas causas da Primeira Guerra Mundial. São eles, acompanhem lá: movimentos separatistas, expansionismo territorial, competição industrial e revanchismo. Todas essas palavras contextualizadas com as causas da Primeira Guerra Mundial. Eu não quero que vocês pesquisassem, por exemplo, o que é uma competição industrial. Não, eu quero saber o que é a competição industrial, o que esse tema tem a ver com a causa da Primeira Guerra Mundial e assim por diante. Tá? Isso é muito importante. Lembrem-se de utilizar orientações de estudo na leitura da comanda. Grifar, circular, marcar com aquelas canetas marca-texto. Enfim, até marginalia pode ser utilizado, tá bom? Outra coisa importante, embaixo da atividade, o material, ele dá dica para vocês do que é um mapa mental, como fazer, te dá um vídeo, te dá um monte de link aí que, se porventura algum não funcionar, ou se vocês não entenderem, poderia pesquisar em outros sites. Digita lá no Google, mapa mental, como fazer, interrogação. Vai aparecer um monte de coisa. Tem até aplicativo no celular que eu procurei para aprender, para ver se era viável passar para vocês. Eu achei muito complicado. O próprio vídeo vai explicar como fazer um mapa mental fazendo desenho, na folha de caderno mesmo, puxando setinha para cá, setinha para lá, etc. Eu, particularmente, quando eu faço um mapa mental, porque até hoje a gente trabalha com essa estratégia de estudo, eu primeiro, com base em uma fonte de pesquisa, que na verdade não é só uma, a gente precisa de várias, dependendo da situação,
no caso da Primeira Guerra Mundial, se vocês entrarem num site só, muito provavelmente pode ser que fique alguma coisa para trás, alguma dúvida, enfim, não fica completo. Não é tão simples assim fazer um mapa mental, tá? Precisa de bastante dedicação, precisa também de planejamento e precisa, é claro, saber fazer. A gente só aprende a saber fazer fazendo, tá bom? Com o passar do tempo, vocês vão melhorando, fazendo mais rápido. Então, voltando a uma estratégia inicial que eu tenho, que é muito importante, é que, com base na fonte, eu faço um resumo primeiramente. Eu vou organizando as ideias em tópicos para depois passar para o mapa mental, que fica muito mais fácil do que você já fazer direto os desenhos e ele não ficar com a aparência desejável, né? Para quem se importa com isso, que nem eu, que gosto tudo certinho, alinhado, retinho, é um sofrimento. Mas é claro que o mapa mental está longe de ser bonito esteticamente. Ele tem que cumprir a função dele de sistematizar o conhecimento que você está procurando. Tá ok? Então, ó, só para repetir, quais foram os pontos importantes que eu falei até esse momento? Primeiro, fazer uma leitura minuciosa da comanda. Grifem, saibam o que está pedindo o exercício. Isso é muito importante. Segundo, se não sabe fazer um resumo, se não sabe fazer um fichamento, não sabe escrever uma carta ou qualquer coisa que vocês possam utilizar para uma atividade, pesquisem na internet o que é isso, como que faz. São sites simples, fáceis de entender, mas tem que entender que a gente não sabe tudo, né? Então tem que pesquisar sim. Não fiquem com remorso de vocês, por exemplo, forem fazer uma carta e não lembrar como que esse gênero é construído. Vai lá na internet e pesquisa. No nosso caso é mapa mental. Tá? Então, eu construí uma sugestão de mapa mental com várias fontes que eu peguei da internet, me pus no lugar de vocês, utilizando sempre os sites mais acessados. Eu selecionei 3. Tá? Eu fui fazendo o resumo como se fosse vocês, tá? Então é claro que eu fiz isso no PowerPoint, é uma ferramenta que eu domino o básico dele e é suficiente para eu testar para vocês, porque eu sou um péssimo desenhista. Tá bom? Vamos nessa. Primeiramente, o tema central do meu mapa mental não é Primeira Guerra Mundial. Olhem lá a comanda. Fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial, né? Fatores que levaram são as causas. Ah, professor, eu poderia ter escrito fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial? Sim, claro. Coloquei um sinônimo, tá? Aí é a gosto do cliente. Continuando. Depois disso, observem que eu tenho lá os temas. Primeiro, movimentos separatistas. Segundo, expansionismo territorial. Terceiro, competição industrial. E por último, o quarto, revanchismo. Ah, professor, no que é revanchismo? Revanchismo vem de revanche, né? Vai lá, não sabe o que é, procura no dicionário online ou no dicionário físico. Tá bem? Esse é o básico de todos. Mas o que significa movimento separatista, expansionismo territorial, competição industrial e revanchismo dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial? Tá? Então, eu vou expandir esse mapa mental, ele não vai ficar assim, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho aqui aquele miolo central e eu vou começar, com base na minha pesquisa, expandir. Certo? Então, lá de movimentos separatistas, eu tenho os Balcãs como uma palavra-chave importante para explicar esses movimentos de independência. Tá, mas aí, vocês sabem o que são os Balcãs?
Que região geográfica é essa? Se não sabe, tem que constar isso. Né? Quando a gente sabe o que é, não precisa expandir o mapa mental. Mas quando a gente não sabe, como é um objeto de estudo, a gente tem que colocar o que significa isso. Então vamos lá. Olha lá, geograficamente falando, os Balcãs ficam no sudeste da Europa, formado por países atuais, que nem todos esses países existiam na época da Primeira Guerra Mundial. Tá? Eles surgiram depois, alguns já existiam. Com o desenrolar da Primeira Guerra, alguns desapareceram, depois eles voltaram, outros nasceram, etc. Tá? Enfim, quero saber o que são esses Balcãs. Sudeste da Europa, aí eu coloquei os exemplos: Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Kosovo, Montenegro, Macedônia, Moldávia, Romênia, Bulgária, Albânia, Grécia e a parte europeia da Turquia, né? A Turquia tem uma parte na Ásia e uma parte na Europa, né? Bem, que mais? O que tem a ver esses movimentos separatistas desta região? Na época, essa região era dominado pelo Império Austro-Húngaro. Era um país chamado Império Austro-Húngaro, que tinha multiplicidade de nacionalidade e lutas de independência. Então as pessoas queriam ser independentes, elas não queriam ficar fazendo parte de uma mesma nação, de um mesmo lugar que tem cultura diferente, que tem uma religião diferente, que tem um café da manhã diferente, que se veste diferente, etc. Né? Vale lembrar que esse foi um dos grandes problemas do que aconteceu na África quando a África foi compartilhada lá, repartida entre os países europeus. Juntaram culturas diferentes no mesmo território, separaram culturas parecidas e deu no que deu, que nós já estudamos. Tá? Então é óbvio que essa ideia de luta por independência, nessa época, existem lutas por independência até hoje. Tá? Teve aluno que fez uma pesquisa e até mostrou, né, fora do contexto da Primeira Guerra Mundial, mas mostrou que tem lugar na Espanha que quer independência, Hong Kong que quer independência e assim por diante, tem bastante. Tá? Continuando com os Balcãs. Os sérvios lutavam contra o Império Austro-Húngaro pela formação da Grande Sérvia, né? Ou seja, vários países lá que tinham a mesma cultura, eles tinham esse desejo compartilhado, pelo menos a maioria, de formar uma nação única, tá? Chamada Grande Sérvia. Essa Grande Sérvia tinha apoio da Rússia, tá? Então tá lá, ó, apoio da Rússia e favor da Sérvia. Escrevi errado, é a favor da Sérvia. Né? Mas por que a Rússia queria isso? Primeiro, pelo pensamento russo, que também a gente vai ver daqui a pouco, que chama pan-eslavismo, tá? Porque era um interesse também cultural da Rússia, mas não era só isso, né? Principalmente, né, a Rússia queria ter acesso ao mar Mediterrâneo com a formação da Grande Sérvia, tá? Então isso era um interesse econômico, ok? Então, tudo que eu peguei de importante sobre os Balcãs e movimentos separatistas, eu coloquei aqui no nosso mapa mental, tá bom? Então, o expansionismo territorial tem a ver com movimentos nacionalistas. Esses movimentos nacionalistas, o primeiro seria o pan-germanismo. Né? Germânico vem de Alemanha. Então, o que é esse pan? Pan é tudo, é geral, é global. Né? Então, Alemanha global, Alemanha total. Coloquei lá entre parênteses, unir os países de origem germânica. Bem parecido com aqueles povos germânicos que invadiram o Império Romano quando este estava enfraquecido. Tá? Não todos, claro. Eram considerados os povos bárbaros, né? Tal. Um outro aspecto desse movimento nacionalista, além do pan-germanismo, seria o pan-eslavismo, que, como eu falei antes,
Estou retomando agora, por isso que eu não expliquei, que eu ia retomar. Lembra lá que a Rússia apoiava a Grande Sérvia por conta do pan-eslavismo? E eu não expliquei porque está explicado agora, tá? Então tá lá, pan-eslavismo, unir os países de origem eslava. Ah, beleza, mas o que é? Ó, professor, germanismo até dá para saber, mas eslavismo eu nunca ouvi falar disso. Então, supondo que você nunca tenha ouvido falar, você tem que criar um adendo, assim como eu fiz ali embaixo. Quem que eram os eslavos? Sérvios, tchecos, russos e bielorrussos, polacos da Polônia, croatas, búlgaros, ucranianos e assim por diante. Coloquei tudo ali. Tá? O mapa mental, ele tem que ter uma serventia para nós. Então ele é muito pessoal. O que você vai colocar, não necessariamente outra pessoa vai repetir. Então, muitas vezes, eu estou passando para vocês esse modelo e vocês vão julgar como se fosse o meu correto. Não. Né? Eu estou mostrando para vocês uma base do que é um mapa mental. Tá? Continuando. Depois dos movimentos do expansionismo territorial, nós temos o outro tema que agora será a competição industrial. A competição industrial, ela remete à ideia da concorrência por mercados consumidores. Tá? O que significa isso? Então, eu abri lá algumas informações. Alemanha e Itália, extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África ocorrida no final do século XIX. Nós já vimos. Né? Lembra lá aquelas charges deles repartindo a África, que era um bolo, aí uma pizza lá, eles repartindo a China entre eles. Quem ficou de fora disso? Alemanha e Itália. Então, peraí, eles estão ficando sem mercado consumidor, estão ficando sem lugar para explorar. Então, isso não é legal, porque a Alemanha e a Itália já vinha num desenvolvimento industrial muito grande. A Alemanha, ela estava num desenvolvimento industrial tão grande que a própria Inglaterra já se sentia ameaçada. Chegou num certo ponto que a Alemanha produzia até mais que a própria Inglaterra. Só que não tinha aquelas neocolônias, do neocolonialismo, para poder explorar e se desenvolver economicamente dentro das ideias econômicas da época. Tá? Continuando, França e Inglaterra exploravam diversas colônias que eram ricas em matérias-primas e com grande mercado consumidor. Ok? Então essa é a concorrência por mercados consumidores. É óbvio que essa concorrência remete à ideia de competição industrial. Tá? Um queria produzir mais e melhor que o outro, mais barato que o outro, e essa questão da indústria perpassava, obviamente, por mercado consumidor, matéria-prima, tudo aquilo que as colônias da Ásia e da África, ou países dominados por baixo do pano, de forma indireta, que é o imperialismo, para poder se dar bem. Tá bom? Continuando. O revanchismo está diretamente ligado, não somente, mas aqui eu só vou colocar a Alsácia-Lorena, que é uma região que o quê? A França havia perdido essa região, que era rica em ferro e carvão, no final do século XIX para a Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana. Olha, gente, Franco vem de França, Prussiana vem de Prússia. A Prússia não existe mais, ela se tornou a Alemanha. Tá? Poderia ser guerra franco-germânica se fosse a Alemanha e não fosse a Prússia, por exemplo. Tá? Então, esses adjetivos pátrios é interessante saber, sabe? Porque, de repente, a gente precisa dessa informação para entender a pergunta e não tem. Então, tentem se acostumar com isso. Então, não era só uma disputa assim de revanche, ele bateu em mim, eu vou bater nele também. Não, tinha interesse econômico aí, tá? Então, vocês têm que perceber que tudo isso gira em torno da ideia econômica, apesar de ter outras, é claro, mas a economia é ela que move as transformações históricas, não é mesmo?
Pois bem, olha só que bonito o meu mapa mental. Demora para fazer isso? Não, eu demorei porque eu fiz bonitinho aqui para vocês, mas se vocês fizessem no caderno é rapidinho. Vai demorar 1 hora para vocês estudarem as causas da Primeira Guerra Mundial, que quase sempre cai no Enem. Então é um assunto muito importante, sabe? A gente tem que realmente entender que apesar dessa bagunça toda que está tendo de ensino à distância por conta do Covid-19, a gente tem que fazer a nossa parte. Todo mundo está fazendo. As pessoas vão prestar Enem, o Enem vai acontecer, o ingresso às faculdades, às universidades vão acontecer. Tá? Não fica com essa ideia de que vai ser cancelado, que não vai. Então a gente tem sim, né? Vestibular é disputa, então a gente tem que estudar. Não é quem é mais inteligente, é quem estuda mais, galera. Vai por mim, e concurso público é a mesma coisa. Você pode ser o Albert Einstein. Se você não estudar, você pode ir até bem na prova, mas talvez não seja suficiente para você ganhar aquela vaga. Tá? Então a diferença que faz é estudo, é dedicação, ok? Aí se eu quiser dar uma empiriquitada aqui, já aproveitando para as próximas aulas dessa semana, tudo isso aqui, tudo isso, o que eu posso concluir de acordo com as fontes que eu pesquisei? Primeiro, tudo isso foi alimentado por nacionalismos. Vocês já perceberam o que é nacionalismo pelos estudos, tá? Você tem aquela vontade de pertencer e ser pertencido e defender a pátria que você ama a todo custo, né? Além disso, gerou uma corrida armamentista. Foi um período chamado de paz armada. Os países eles começaram a se armar, criar novas tecnologias, etc. Não estava pondo em uso, mas estava criando. Um fica sabendo para o outro. Até hoje existem os desfiles militares. Desfile militar nada mais é, na maioria dos desfiles militares pelo mundo, uma amostra do poderio desses países. Então a China lá faz aqueles desfiles militares, aquelas manobras, os Estados Unidos, a Coreia do Norte, muitos países fazem isso para mostrar, ó o que eu tenho. Hoje está acabando um pouco isso. Não precisa, não tem mais necessidade. Todo mundo sabe o que o outro tem de arma. Não existe mais segredo nessa questão, por conta da tecnologia que tem hoje. Mas, na época, funcionava como propaganda, tá? Agora ainda funciona, mas um pouco menos. Continuando. Tudo isso, né, alimentado por nacionalismo, corrida armamentista, o que faltava? Faltava alguma coisa para acontecer e para a guerra estourar. Era questão de tempo, todo mundo sabia. Existem vários documentos da época mostrando esse clima de apreensão. Não só apreensão, mas de espera. Quando, que hora que isso ia acontecer? E essa desculpa veio, né, exatamente com o assassinato do Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austríaco, né, arquiduque aqui, porque ele era da nobreza, né, mas ele ia assumir o Império Austro-Húngaro, que estava no centro desse rolo todo, tá? Não é que a Primeira Guerra aconteceu por conta desse assassinato, né? E também, é claro que eu estou usando a palavra desculpa aqui, que é para ficar claro para vocês, mas não é a palavra correta também, né? Inclusive, a maioria das fontes fala em estopim, né? Aquilo foi o pavio da bomba. Ele morreu, aí existia, que não era fruto da atividade, existia toda uma política de alianças entre os países, né? Então você tinha lá a aliança e a tríplice entente. Se um fosse atacado, o outro ia ser obrigado a defender, e basicamente foi o que aconteceu, né? Um declarou guerra para o outro falou, ah lá, atacou meu amigo, agora eu vou ter que ajudar. Aí esse ajudou, o outro, aquele lá atacou meu inimigo, vou atacar também. Aí estourou a Primeira Guerra Mundial,
Que é óbvio que não foram todos os países que participaram, gente. Chama Guerra Mundial porque afetou o mundo inteiro. Muitos países participaram ativamente, né, da Primeira Guerra Mundial. Mas os que não participaram de uma forma indireta acabaram sendo atingidos. Alguns até de forma positiva, que como a gente vai ver mais para frente, depois desse período de guerras aqui, né, que é a descida da montanha-russa do Shevchenko, alguns países iniciaram um processo de independência após as guerras mundiais, mas isso a gente vai ver depois. Nesse momento, eu gostaria que vocês então pegassem tudo isso que eu dei de sugestão para vocês de como fazer um mapa mental, de como fazer uma atividade que em primeiro momento parece fácil, mas não é, mas também não é difícil. É só manter a atenção e focar no objetivo que a comanda está pedindo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu demorei um dia inteiro para fazer isso, mas eu faço com prazer. Além de gostar, eu sei que essa metodologia de ensino é muito boa, é muito importante e ensina bastante, tá? Então, obrigado e tchau!